Eu dei uma olhada para Edward. Ele vai poder voltar para a escola. Alguém tem que espalhar a boa notícia que nós sobrevivemos, Edward disse fazendo chacota. Na verdade, Dr. Cullen corrigiu. Parece que toda a escola está na sala de espera. Ah não, eu gemi cobrindo o rosto com as mãos. Dr. Cullen ergueu as sobrancelhas. Você quer ficar? Não, não. Eu insisti jogando as minhas pernas pelo lado da cama e me colocando rápido de pé. Rápido demais eu cambaleei, e Dr. Cullen me segurou. Ele pareceu preocupado. Eu estou bem. Eu assegurei para ele. Não tinha por que dizer para ele que os meus problemas com o equilíbrio não tinham nada a ver com o fato de eu ter batido com a cabeça. Tome Tilenol para dor, ele sugeriu enquanto me sustentava. Não dói tanto, eu insisti. Parece que você teve muita sorte, Dr. Cullen disse enquanto assinava meu quadro com um gesto floreado. Sorte que Edward estava do meu lado, eu emendei com um olhar duro na direção do objeto da minha declaração. Oh, bem, sim, Dr. Cullen concordou. Subitamente ocupado com uns papéis na frente dele. Depois ele olhou para o outro lado, para te ler, e andou até a próxima cama. Minha intuição flutuou. O doutor sabia de tudo. Eu temo que você terá que ficar conosco um pouco mais de tempo. Ele disse para te ler e começou a checar os cortês dele. Assim que o doutor ficou de costas eu me aproximei de Edward. Será que eu posso falar com você por um minutinho? Eu cochichei por baixo do fôlego. Ele deu um passo se afastando de mim, sua mandíbula subitamente apertada. Seu pai está esperando por você, ele disse entre dentes. Eu olhei de relance para Dr. Cullen e te ler. Eu gostaria de falar com você em particular, se você não se incomodar, eu pressionei. Ele me olhou fixamente, e depois me deu as costas e caminhou pelo longo quarto. Eu praticamente tive que correr para acompanhá-lo. Assim que viramos na curva para um pequeno corredor, ele se virou para me encarar. O que você quer? Ele perguntou, parecendo aborrecido. Seus olhos eram frios. A expressão nada amigável dele me intimidou. Minhas palavras saíram com menos severidade do que eu pretendia. Você me deve uma explicação, eu lembrei ele. Eu salvei a sua vida e eu não te devo nada. Eu vacilei com ressentimento na voz dele. Você prometeu. Bela, você bateu com a cabeça. Você não sabe do que está falando. O tom dele era cortante. Agora o meu temperamento estava em chamas. Eu encarei ele desafiadoramente. Não tem nada errado com a minha cabeça. Ele me encarou de volta. O que você quer de mim, Bela? Eu quero saber a verdade, eu disse. Eu quero saber por que estou mentindo por você. O que você acha que aconteceu? Ele soltou. Saiu num sopro. Tudo que eu sei é que você não estava em nenhum lugar perto de mim. Tilê também não viu você. Então não diga que eu bati muito forte com a cabeça. Aquela van ia esmagar nós dois e não esmagou, e as suas mãos deixaram buracos na lateral dela e você deixou um buraco na lateral daquele outro carro, e você não está absolutamente machucado. E a van devia ter amassado as minhas pernas, mas você estava segurando ela. Eu tinha noção do quanto aquilo soava louco, e eu não pude continuar. Eu estava com tanta raiva que podia sentir as lágrimas chegando. Eu tentei forçá-las a desaparecer apertando os meus dentes juntos. Ele estava me olhando incrédulo. Mas o rosto dela estava tenso, na defensiva. Você acha que eu tirei uma van de cima de você? O tom dele questionava minha sanidade, mas só me deixou mais suspeitas. Era como uma fala perfeitamente decorada por um ator talentoso. Eu simplesmente afirmei com a cabeça uma vez, mandíbula apertada. Ninguém vai acreditar nisso, sabe? Agora a voz dele tinha um tom de zombaria. Eu não vou contar para ninguém. Eu disse cada palavra vagarosamente, cuidadosamente controlando a minha raiva. A surpresa apareceu no rosto dele. Então por que isso importa? Importa para mim, eu insisti. Eu não gosto de mentir, então seria melhor se eu tivesse uma boa razão para fazer isso. Será que você não pode só me agradecer e esquecer isso? Obrigada, eu disse fumaçando e esperando. Você não vai desistir, vai? Não. Nesse caso eu espero que você goste do desapontamento. Nós nos olhamos em silêncio. Eu fui a primeira a quebrar o silêncio, tentando manter o foco. Eu corri o risco de me distrair com seu rosto lívido, glorioso. Era como tentar encarar um anjo destruidor. Por que você se incomoda? Eu perguntei frigidamente. Ele pausou, por um instante seu rosto estonteante ficou inesperadamente vulnerável. Eu não sei, ele cochichou. Aí ele me deu as costas e caminhou para longe de mim.
Eu estava com tanta raiva que demorou uns minutos até que eu pudesse me mover. Quando eu consegui andar, eu caminhei lentamente para a saída no final do corredor. A sala de espera estava mais desagradável do que eu temia. Parecia que todos os rostos que eu conhecia em Forks estavam lá, me encarando. Charlie correu para o meu lado. Eu levantei as mãos. Não tem nada de errado comigo, eu assegurei solenemente. Eu ainda estava importunada, sem o mínimo humor para a conversinha. O que o doutor disse? Dr. Cullen me viu, e ele disse que eu estava bem e que podia ir para casa. Eu suspirei. Mick, Jessica e Erika estavam todos lá, começando a vir na nossa direção. Vamos logo, eu apressei. Charlie colocou o braço atrás das minhas costas, não necessariamente me tocando, e me guiou até as portas de vidro da saída. Eu acenei timidamente para os meus amigos, esperando convencê-los de que eles não precisavam mais se preocupar comigo. Era um enorme alívio a primeira vez que já me sentia assim entrando na viatura. Nós dirigimos em silêncio. Eu estava tão presa nos meus pensamentos que praticamente nem reparei que Charlie estava lá. Eu tinha certeza que a postura defensiva de Edward era uma confirmação de todas as bizarrices que eu ainda não podia acreditar que tinha testemunhado. Quando nós chegamos em casa, Charlie finalmente falou. Você vai precisar ligar para René. Ele baixou a cabeça, em sinal de culpa. Eu estava apática. Você contou à mamãe. Desculpe. Eu bati a porta da viatura um pouco mais forte do que o necessário quando saí. Minha mãe estava histérica, é claro. Eu tive que dizer a ela que estava bem pelo menos umas 30 vezes antes dela se acalmar. Ela me implorou para voltar para casa escusando que nossa casa estava vazia naquele momento, mas as súplicas dela foram mais fáceis de resistir do que eu imaginava. Eu estava consumida pelo mistério que Edward representava. E uma pouco mais obcecada pelo próprio Edward. Burra. Eu não estava tão ansiosa para deixar Forks quanto eu deveria estar, como qualquer pessoa normal e sã deveria estar. Eu decidi que deveria dormir mais cedo naquela noite. Charlie continuou cuidando de mim ansiosamente, e isso estava me deixando nervosa. Eu parei no caminho para pegar 3 Tylenol no banheiro. Eles ajudaram, e quando a dor passou, eu peguei no sono. Essa foi a primeira noite que eu sonhei com Edward Cullen. 4 convite no meu sonho estava muito escuro, e a pouca luz que havia lá parecia estar vindo da pele de Edward. Eu não conseguia ver ele, só as costas dele enquanto ele andava para longe de mim, me deixando na escuridão. Não importava o quanto eu corresse, eu não conseguia acompanhá-lo. Não importava o quanto eu gritasse por ele, ele nunca se virava. Confusa, eu acordei no meio da noite e não consegui mais dormir pelo que pareceu ser um longo tempo. Depois disso, ele estava nos meus sonhos praticamente toda noite, mas sempre distante, nunca a meu alcance. O mês que se seguiu ao acidente foi incômodo, tenso, e, a princípio, até embaraçoso. Para meu desânimo, eu me tornei o centro das atenções pelo resto da semana. Tyler Crowley estava impossível, me seguindo, obceca com a ideia de me recompensar de algum modo. Eu tentei convencê-lo de que o que mais queria era que ele esquecesse o que aconteceu, especialmente já que nada aconteceu comigo, mas ele continuou insistindo. Ele me seguiu entre as aulas e se sentou na nossa agora lotada mesa do almoço. Mick e Eric eram ainda menos amigáveis com ele do que um com o outro, o que me deixou preocupada por estar ganhando outro fã indesejado. Ninguém pareceu preocupado com Edward, apesar de eu ter explicado milhões de vezes que ele era o herói como ele me tirou do caminho e quase foi atingido também. Eu tentei ser convincente. Jessica, Mick, Eric e todos os outros sempre comentavam que eles nem sequer tinham visto ele lá até que a van foi tirada do caminho. Eu pensei comigo mesma porque ninguém havia visto ele em pé lá longe, antes que ele estivesse de repente, impossivelmente salvando a minha vida. Com pesar, eu me dei conta da possível causa. Ninguém estava tão consciente da presença de Edward quanto eu estava. Ninguém mais observava ele como eu. Que pena. Edward nunca estava cercado de espectadores ansiosos pela sua atenção. As pessoas evitavam ele como sempre. Os Cullen e os Alice se sentavam na mesma mesa como sempre, sem comer, falando apenas uns com os outros. Nenhum deles, especialmente Edward, olhou mais na minha direção. Quando ele sentava perto de mim na sala, tão longe de mim quanto a mesa permitia, ele parecia totalmente alheio à minha presença. Só de vez em quando os pulsos dele se apertavam, a pele ficava ainda mais branca ao redor dos ossos. Eu ficava imaginando se ele estava mesmo tão inconsciente quanto queria fazer parecer.
Ele desejava não ter me tirado do caminho da van de Tiller. Para mim não havia outra conclusão. Eu queria muito falar com ele, e no dia depois do acidente eu tentei. Na última vez que eu vi ele, fora da sala de emergência, nós dois estávamos tão furiosos. Eu ainda estava com raiva por ele não confiar em mim a ponto de dizer a verdade, apesar de eu estar cumprindo com a minha parte do trato perfeitamente. Mas ele tinha de fato salvado a minha vida, não importa como. Durante a noite a minha raiva se transformou em gratidão. Ele já estava sentado quando eu entrei em biologia, olhando diretamente para frente. Ele não deu nenhum sinal de que sabia que eu estava lá. Olá, Edward, eu disse agradavelmente, para mostrá-lo que eu ia me comportar direitinho. Ele virou uma fração na minha direção sem olhar para mim, balançou a cabeça uma vez, e então olhou para o outro lado. E esse foi o último contato que eu tive com ele, apesar dele estar lá, a um passo de mim, todos os dias. Às vezes eu ficava observando ele, sem conseguir me controlar à distância, contudo, na cafeteria ou no estacionamento. Eu observava como seus olhos dourados ficavam perceptivelmente mais e mais pretos a cada dia. Mas na aula eu não dava mais atenção a ele do que ele dava para mim. Eu estava arrasada. E os sonhos continuavam. Apesar das minhas mentiras deslavadas, a tenacidade dos meus e-mails alertaram Renée para minha depressão, e ela ligou algumas vezes, preocupada. Eu tentei convencê-la de que era só o clima que estava me deixando para baixo. Mickey, ao menos, parecia estar satisfeito pela óbvia frieza entre mim e meu parceiro de laboratório. Eu podia ver que ele andava preocupado que o salvamento arriscado de Edward tivesse me impressionado, e ele parecia aliviado que pareceu ter o efeito oposto. Ele ficou mais confiante, sentando na borda da minha mesa para conversar antes da aula de biologia começar, ignorando Edward tão completamente quanto ele ignorava nós dois. A neve foi embora de vez depois daquele dia perigosamente gelado. Mick estava desapontado porque não pôde fazer a sua briga de bola de neve, mas satisfeito que a ida à praia seria o mais breve possível. A chuva, porém, continuou pesada e as semanas foram passando. Jéssica me alertou de outro evento despontando no horizonte. Ela ligou na primeira terça-feira de março para pedir minha permissão para convidar Mick para o baile da escolha das garotas dentro de 2 semanas. Tem certeza que você não se importa? Você não estava planejando convidá-lo? Ela insistiu quando eu disse que não me importava nem um pouco. Não, Jess, eu não vou. Eu garanti para ele. Dançar estava além do alcance das minhas habilidades. Vai ser muito divertido. A tentativa de convite dela foi meio falsa. Eu suspeitava que Jéssica gostava mais da minha inexplicável popularidade do que da minha companhia propriamente dita. Se divirta com Mickey, eu encorajei. No outro dia, eu fiquei surpresa que Jéssica não estava sendo a mesma pessoa em trigonometria e espanhol. Ela estava quieta enquanto andava ao meu lado entre as aulas, e eu estava com medo de perguntar o porquê. Se Mickey deixou ela na mão, eu seria a última pessoa para quem ela iria querer contar. Meus medos cresceram no almoço quando Jéssica se sentou tão longe de Mickey quanto foi possível, conversando animadamente com Eric. Mickey estava estranhamente quieto. Mickey ainda estava calado quando me acompanhou à aula. A expressão desconfortável no rosto dele era um mau sinal. Mas ele não tocou no assunto até que eu estava sentado e ele estava curvado sobre a minha mesa. Como sempre, eu estava eletricamente consciente da presença de Edward sentado ao alcance do meu toque, distante como se ele fosse um fruto da minha imaginação. Então, Mickey disse olhando para o chão, Jéssica me convidou para o baile de primavera. Isso é ótimo. Eu fiz a minha voz ficar contente e entusiasmada. Você vai se divertir muito com a Jéssica. Bem, ele gaguejou enquanto examinava o meu sorriso, claramente descontente com a minha resposta. Eu disse a ela que precisava pensar. Por que você faria isso? Eu deixei a desaprovação aparecer no meu tom, apesar de estar aliviado que ele não tinha dado um não definitivo a ela. O rosto dela estava vermelho quando ele olhou para o chão de novo. A piedade me deixou balançada. Eu estava imaginando se você estava planejando me convidar. Eu parei um segundo, odiando a onda de culpa que passou por mim. Mas eu vi, pelo canto dos meus olhos, quando um reflexo fez Edward virar a cabeça na minha direção. Mickey, eu acho que você devia dizer sim para ela, eu disse. Você já convidou outra pessoa? Será que Edward percebeu os olhos de Mickey na direção dele? Não, eu garanti para Ellie, eu nem sequer vou ao baile. Por que não? Mickey quis saber.
Eu não queria falar sobre os perigos que dançar representava, então eu rapidamente inventei novos planos. Eu vou para Seattle esse sábado, eu expliquei. Eu precisava sair da cidade mesmo, de repente era o momento perfeito para ir. Você não pode ir outra semana. Desculpa, não, eu disse. Então você não devia fazer Jess esperar mais, é rude. É, você está certa. Ele murmurou, e se virou, arrasado, para voltar para o seu lugar. Eu fechei os meus olhos e pressionei os dedos nas minhas têmporas, tentando tirar a culpa e a pena da minha cabeça. O Sr. Banner começou a falar. Eu suspirei e abri os olhos. E Edward estava me olhando cheio de curiosidade, aquele mesmo olhar de frustração ainda mais distinto agora nos seus olhos pretos. Eu olhei de volta, surpresa, esperando que ele olhasse rapidamente para longe. Mas ao invés disso, ele continuou me olhando intensamente nos olhos. Eu não afastaria o olhar de jeito nenhum. Minhas mãos começaram a tremer. Sr. Cullen, o professor o chamou, querendo a resposta para uma pergunta que eu não tinha ouvido. O ciclo dos caranguejos, Edward respondeu, parecendo relutante enquanto ele virava para olhar para o Sr. Banner. Eu olhei para os meus livros assim que estava livre do olhar dele, tentando me encontrar. Covarde como sempre, eu coloquei o meu cabelo sobre o meu ombro direito para esconder o meu rosto. Eu não conseguia acreditar na onda de emoções pulsando no meu corpo só porque ele olhou para mim pela primeira vez em 6 semanas. Eu não podia permitir que ele tivesse esse nível de influência sobre mim. Era patético. Pior que patético, não era saudável. Eu fiz o que pude para não me dar conta da presença dele pela hora restante, e, já que era impossível, pelo menos fiz de tudo para ele não se dar conta que eu me dava conta da presença dele. Quando o sinal finalmente tocou, eu me virei de costas para ele para juntar as minhas coisas, esperando que ele fosse embora imediatamente, como sempre. Bela. A voz dele não devia soar tão familiar para mim, como se eu conhecesse esse som por toda a minha vida e não por apenas algumas semanas. Eu virei devagar, sem vontade. Eu não queria sentir o que eu sabia que ia sentir quando olhasse para o seu rosto mais que perfeito. A minha expressão era cautelosa quando eu finalmente me virei para ele. A expressão dele era ilegível. Ele não disse nada. O que? Você já está falando comigo de novo? Eu finalmente perguntei, um pouco de petulância desintencional na minha voz. Os lábios dele se contorceram, lutando contra um sorriso. Na verdade não, ele admitiu. Eu fechei meus olhos e inalei vagarosamente pelo nariz, consciente de que os meus dentes estavam se apertando. Ele esperou. Então o que você quer, Edward? Eu perguntei, mantendo meus olhos fechados. Era mais fácil conversar coerentemente com ele desse jeito. Me desculpe, ele pareceu sincero. Eu estou sendo muito rude, eu sei. Mas desse jeito é melhor, mesmo. Eu abri meus olhos. O rosto dela estava sério. Eu não sei o que você quer dizer, eu disse, minha voz cautelosa. É melhor se nós não formos amigos, ele explicou. Confie em mim. Meus olhos reviraram. Eu já ouvi isso antes. É uma pena que você não tenha descoberto isso mais cedo, eu falei entre meus dentes. Você podia ter se poupado desse arrependimento. Arrependimento? A palavra e o meu tom obviamente pegaram ele de surpresa. Arrependimento pelo quê? Por não ter simplesmente deixado aquela van estúpida passar por cima de mim. Ele estava incrédulo. Ele me olhava em descrença. Quando ele finalmente falou, ele parecia com raiva. Você acha que eu me arrependo de ter salvado a sua vida? Eu sei que você se arrepende, eu disse. Você não sabe de nada. Ele definitivamente estava com raiva. Eu virei rapidamente a minha cabeça, prendendo a minha mandíbula para não soltar de vez todas as acusações que tinha contra ele. Eu juntei os meus livros, então me levantei e caminhei até a porta. Eu planejava sair da sala dramaticamente da sala, mas é claro que eu bati a minha bota da porta e derrubei os meus livros. Eu fiquei lá por um momento, pensando em deixá-los. Então eu suspirei e me abaixei para apanhá-los. Ele estava lá, eles já tinham os colocado numa pilha. Ele me passou eles, sua expressão dura. Obrigada, eu disse geladamente. Ele revirou os olhos. De nada, ele devolveu. Eu me levantei, dei as costas para ele e fui para a aula de ginástica sem olhar para trás. A ginástica foi brutal. Nós estávamos jogando basquete. Meu time nunca me passava a bola, e isso era bom, mas eu caí muito. Às vezes eu derrubava as pessoas comigo. Hoje eu estava pior que o normal porque minha cabeça estava cheia de Edward. Eu tentei me concentrar nos meus pés,
Mas ele voltava a inundar meus pensamentos quando eu mais precisava de equilíbrio. Eu estava aliviada, como sempre, por ir embora. Eu quase corri para o meu carro. Haviam tantas pessoas que eu queria evitar. A caminhonete sofreu o mínimo de danos pelo acidente. Eu tive que trocar os faróis, e quando ela fosse pintada ficaria perfeita. Os pais de Tiller tiveram que vender a van por partes. Eu quase tive um ataque do coração quando vi uma silhueta alta, escura encostada na lateral da minha caminhonete. Então eu me dei conta que era só Eric. Eu comecei a andar de novo. Eric, eu chamei. Oi, Bella. O que foi? Eu disse enquanto destravava a porta. Eu não estava prestando atenção ao tom desconfortável da voz dele, então suas próximas palavras me pegaram de surpresa. Eu estava só imaginando, se você não gostaria de ir ao baile de primavera comigo. A voz dele desapareceu na última palavra. Eu pensei que fosse escolha das garotas, eu disse, assustada demais para ser diplomática. Bem, ele admitiu, envergonhado. Eu recuperei minha compostura e tentei sorrir docemente. Obrigada por me convidar, mas eu vou para Seattle nesse dia. Ah, ele disse. Talvez da próxima vez. Claro, eu concordei e mordi meu lábio. Eu não queria que ele levasse isso muito a sério. Ele foi embora, em direção à escola. Eu ouvi uma gargalhada baixinha. Edward estava passando pela minha caminhonete, olhando diretamente para a frente, seus lábios pressionados. Eu abri a porta e pulei para dentro, batendo ela com força atrás de mim. Eu liguei o motor desafiadoramente e dei a ré saindo pelo corredor. Edward já estava em seu carro, a 2 vagas de distância, deslizando vagarosamente na minha frente, me atrapalhando. Ele parou lá para esperar sua família. Eu podia ver eles caminhando nessa direção, mas ainda perto da cafeteria. Eu pensei em arrancar o retrovisor do seu Volvo, mas havia muitas testemunhas. Eu olhei no meu espelho retrovisor. Uma fila estava começando a se formar. Diretamente atrás de mim, Tiller Crowley estava no seu centro usado, recentemente adquirido, acenando. Eu estava agitada demais para prestar atenção nele. Enquanto eu estava sentada lá, olhando para todos os cantos menos para o carro na minha frente, eu ouvi uma batidinha na minha janela do lado do passageiro. Eu olhei, era Tiller. Eu olhei de novo no meu retrovisor, confusa. O carro dele ainda estava ligado, a porta à esquerda aberta. Eu me estendi pela cabine para abrir a janela. Estava dura. Eu abri até a metade, depois desisti. Desculpa, Tiller, eu estou presa atrás de Cullen. Eu estava aborrecida. Obviamente o engarrafamento não era culpa minha. Oh, eu sei, eu só queria te perguntar uma coisa enquanto estamos presos aqui. Ele sorriu largamente. Isso não podia estar acontecendo. Você vai me convidar para o baile de primavera? Ele continuou. Eu não vou estar na cidade, Tiller. Minha voz pareceu um pouco aguda. Eu tinha que lembrar que não era culpa dele que Mick e Eric já tinham acabado com a minha cota de paciência por aquele dia. Mick disse isso, ele admitiu. Então por que ele encolheu os ombros? Eu estava pensando que você só não queria machucá-lo, ok? Foi culpa dele. Desculpe, Tiller, eu disse tentando esconder minha irritação. Eu estou mesmo saindo da cidade, tudo bem. Ainda temos o baile de fim de ano. E antes que eu pudesse responder, ele estava caminhando de volta para o seu carro. Eu podia sentir o choque no meu rosto. Eu olhei para a frente para ver Alice, Rosalie, Emmett e Jasper todos entrando no Volvo. No espelho retrovisor dele, os olhos de Edward estavam em mim. Ele estava inquestionavelmente se balançando de rir, como se ele tivesse ouvido cada palavra de Tiller. Meu pé se aproximou do acelerador. Um empurrãozinho não ia machucar nenhum deles, só aquela pintura prateada do Volvo. Eu acelerei o motor. Mas eles estavam todos dentro, e Edward estava indo embora. Eu dirigi para casa devagar, cuidadosamente, murmurando para mim mesma durante o caminho inteiro. Quando eu cheguei em casa, eu resolvi fazer enchiladas de frango para o jantar. Era um longo processo, e me manteria ocupada. Enquanto eu estava picando as cebolas e o chili, o telefone tocou. Eu estava quase com medo de atender, mas podia ser Charlie ou minha mãe. Era Jéssica, e ela estava exultante. Mick alcançou ela depois da escola para aceitar o seu convite. Eu comemorei brevemente com ela enquanto me movimentava. Ela tinha que desligar. Ela tinha que ligar para Angela e Lauren para contar a elas. Eu sugeri com uma inocência casual que talvez Angela, a garota tímida que tinha biologia comigo, podia convidar Eric e Lauren,
Uma garota reservada que eu sempre me ignorava na mesa do almoço, podia convidar-te a ler. Eu tinha ouvido dizer que eles estavam disponíveis. Jess achou que essa era uma ótima ideia. Agora que ela tinha certeza de Mickey, ela realmente pareceu sincera quando disse que gostaria que eu fosse para o baile. Eu dei a desculpa de Seattle. Depois que eu desliguei, eu tentei me concentrar no jantar cortando o frango especialmente. Eu não queria fazer outra visita à sala de emergência. Mas a minha cabeça estava rodando, tentando analisar cada palavra que Edward havia dito hoje. O que ele queria dizer com "era melhor que não fôssemos amigos"? Meu estômago revirou quando eu entendi o que ele queria dizer. Ele deve ter reparado no quanto eu estava absorvida por ele. Ele não deve querer que eu me engane. Então não poderíamos ser amigos, porque ele não estava nem um pouco interessado em mim. É claro que ele não estava interessado em mim, eu pensei com raiva, meus olhos pulsando uma reação às cebolas. Eu não era interessante. E ele era. Interessante, brilhante, misterioso, perfeito e lindo. E possivelmente capaz de levantar vãs com uma mão só. Bom, tudo bem. Eu podia deixá-lo em paz. Eu ia deixá-lo em paz. Eu ia suportar a sentença dada por mim mesma aqui no purgatório, e talvez alguma escola no sul, possivelmente no Havaí, ia me dar uma bolsa de estudos. Eu me concentrei em praias ensolaradas e palmeiras enquanto terminava as enchiladas e colocava elas no forno. Charlie pareceu desconfiado quando chegou em casa e sentiu o cheiro dos pimentões. Eu não podia culpá-la, a única comida mexicana próxima do comestível estava no sul da Califórnia. Mas ele era um policial, mesmo que um policial de uma cidade pequena, então ele foi corajoso o suficiente para dar a primeira mordida. Ele pareceu gostar. Era engraçado observar enquanto ele começava a confiar em mim na cozinha. "Pai?" eu perguntei quando ele já estava quase acabando. "Sim, Bella. Só queria te dizer que eu vou para Seattle no próximo sábado, tudo bem?" Eu não queria pedir permissão, deixava uma má imagem, mas eu achei rude, então mudei de ideia no fim. Por quê? Ele pareceu surpreso, como se ele não pudesse imaginar algo que Forks não pudesse oferecer. "Bom, eu queria ir pegar alguns livros, a biblioteca daqui é bem limitada e talvez algumas roupas." Eu tinha mais dinheiro do que estava acostumada, desde que, graças ao Charlie, eu não precisei comprar um carro. Não que a caminhonete não fosse cara em se tratando de gasolina. "Essa caminhonete provavelmente não faz uma milhagem muito boa com a gasolina", ele disse, fazendo um eco com os meus pensamentos.